Ao vivo. Sejam muito bem-vindas às nossas quintas-feiras. Hoje eu estou dando início a um projeto que, para mim, é um projeto maravilhoso. Todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite, eu entrarei ao vivo aqui no Instagram ou então no YouTube. Ainda vou me organizar aí, aviso vocês. Para quê? Para trazer para vocês um pouquinho do que a gente precisa tanto nos dias de hoje. Um pouquinho de amor, um pouquinho de sabedoria, um pouquinho de neurociência, um pouquinho de psicologia. Eu vou trazer para vocês todas as quintas como o seu cérebro funciona. Eu vou te contar como que o seu cérebro funciona para que você que está aí num lugar onde eu já estive consiga sair desse relacionamento que te machuca, consiga sair dessa conta bancária negativa, consiga sair dessa obesidade que te incomoda. Afinal, todas nós somos mulheres e mulheres biologicamente sentem as emoções. E como a gente precisa aprender a controlar as nossas emoções e a lidar com elas, eu vou trazer isso para vocês. Então, hoje, na nossa primeira aula, o que a gente vai descobrir? Por que você repete o que te machuca? Isso mesmo. Mas antes da gente começar, eu quero que vocês me contem de qual cidade vocês estão falando. Vamos lá. Aproveita também e compartilha o link dessa aula com todo mundo que achar que você achar que precisa ouvir isso, que precisa sair dessa zona de dor que ela se encontra. Compartilha, não vai te custar nada. Muito pelo contrário, vai te alegrar de um tanto, porque o bem que a gente faz pelo outro volta em dobro pra gente. Então, sem compromisso nenhum, sem venda de curso, sem nada, só compartilhe essa aula e traga essa mulher para assistir o que pode ser a chave e a guinada e a mudança na vida dela. E me conta aí no chat, hein, de onde é que vocês estão falando. Qual é? Uberlândia, Minas Gerais. Maravilha! Então vamos começar? Compartilha com todo mundo, chama aí que eu vou começar a aula de hoje, hein? Então vamos lá. A gente fala assim, né? Por que você repete o que te machuca? Por que você tá lá o tempo todo repetindo aquilo que tá te chateando, que tá te machucando? Você tá inserido naquele relacionamento que você não consegue sair. É abuso físico, é abuso emocional, é abuso financeiro. São vários abusos que faz com que você se desconecte de si, né? Então eu vou te convidar agora para refletir. Eu quero que você pare para pensar o seguinte: o que vem fazendo com que cada dia, cada vez mais você vem se desconectando de si? Qual é o padrão hoje que você repete e que você promete mudar, mas que você não consegue mudar? Reflete um pouco. Quantas vezes você já prometeu mudar algo e não conseguiu? Vou deixar vocês pensarem um pouquinho. Quantas vezes você prometeu mudar algo e mesmo assim você não conseguiu? Às vezes você prometeu que nunca mais aceitaria um tapa na cara. Que às vezes você prometeu para si mesma que não aceitaria e que não passaria pelas mesmas dores que sua mãe passou. O ambiente tóxico, o ambiente caótico. Você prometeu para si mesma que nunca mais você compraria sem necessidade. Você prometeu para si mesma que não deixaria sua conta bancária zerada. Você prometeu para si mesma que começaria academia.
na segunda-feira, porque a gente adora começar as coisas na segunda-feira, né? E você não começou. Então, quantas promessas você fez para você mesma e você não cumpriu? Quero que vocês parem aí para pensar um pouquinho. E eu tenho certeza que vocês imaginam que tudo isso é coisa do destino. Ah, mas o destino não quer que eu emagreça. Ah, o destino não quer que eu melhore de vida. Eu nasci para ser pobre mesmo. Eu nasci para ser feia, eu sou feia. Se olha no espelho e não se reconhece. Mas eu quero te contar o seguinte. Eu vou te contar o que a neurociência explica pra gente. O que a neurociência fala sobre esses padrões que a gente vem repetindo. Que pelo nome conhecido aí, que todo mundo conhece, é o ciclo da autossabotagem, sabe? Pois é. Isso tudo está registrado no seu cérebro. Ah, Thaís, mas como assim registrado no meu cérebro? Como que eu registrei um padrão que me machuca? Como o meu cérebro permite que eu mesma me machuca? Por incrível que pareça, gente, se você não tem o controle das suas emoções, se você não sabe nomear o que você sente, o seu cérebro vai fazer com que cada vez mais você se machuque. Por quê? Vocês têm que entender assim. Tudo começa aqui, ó, na nossa mente. Tudo vai começar aqui. Como que isso começa? Através de um pensamento, através de um sentimento e através de uma emoção. Então vamos lá. Você pensou, você sentiu, você viveu aquela experiência ali e logo veio um pensamento. Todas as vezes que você tem um pensamento, um sentimento e uma emoção, você gera o que a gente chama de rotina. O pensamento, o sentimento e a emoção é a deixa. Através desse pensamento, desse sentimento e dessa emoção, você vai fazer o quê? Você vai gerar uma ação, que é o que a gente chama de rotina. Através dessa rotina, dessa atitude, todos os dias, diariamente, o que acontece? Vem o hábito, vem o padrão. Então, você conseguiu identificar aonde que está o padrão? Veio a deixa, a rotina e a recompensa. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos pensar na comida. Eu como compulsivamente. Eu tive aqui a deixa. Eu sofri, eu estava no meu ambiente de trabalho e eu fui chamada atenção, ou briguei com meu marido, briguei com meu namorado. Veio a deixa, que é o pensamento, o sentimento e a emoção. Só que eu não sei dar nome, eu não sei nomear. Aí o que acontece? Como você não sabe nomear, você busca algo que vai te satisfazer momentaneamente, que vai tirar essa angústia por não saber dar nome ao que você está sentindo e ao que você está vivendo. Que isso é o quê? Comer compulsivamente. Comeu compulsivamente, você vai gerar o quê? Um resultado, que a gente chama de recompensa. Você teve o resultado. Qual foi o seu resultado? Mais 5 quilos na balança, mais 10 quilos na balança, mais 15 quilos na balança. Esse resultado te trouxe o quê? Uma insatisfação. Por quê? Porque você prometeu que começaria a academia na segunda-feira e você não foi. Aí você prometeu começar a academia na segunda-feira, certo? Prometeu lá, não, segunda-feira eu vou, bonitinho, certinha. Chega no domingo, arruma a roupa, tudo certinho, coloca na mochila. Segunda-feira eu vou.
Segunda-feira você não conseguiu ir. Por quê? Porque esse é um padrão que não está desenhado aqui, que não está estruturado aqui no seu cérebro. Então, o que aconteceu? Ele fez o quê? Isso é muito difícil. Seu cérebro repeliu, excluiu aquela vontade e aquele entendimento, aquela consciência de que você precisaria fazer o quê? Ir para academia. Porque o resultado era perder 5 quilos. Só que você não foi. Aí vem o quê? A deixa, o pensamento, o sentimento e a emoção. E qual que é aqui? Frustração. Por que você se sentiu frustrada? Porque você prometeu para si mesma que você iria começar a academia na segunda-feira, só que você não começou. Então veio a frustração. Qual o pensamento, sentimento, emoção gerou o quê? A rotina. O que é a rotina? Comer um pote de sorvete. Terminou o relacionamento, né? Vocês já viram nos filmes? Termina relacionamento, o que a pessoa faz? Pega um potão de sorvete, senta no sofá, vai tomar sorvete e assistir filme. Olha que legal, né? O próprio filme que a gente está assistindo ensina a gente que ali tem uma recompensa. Não, mas não tem. Qual que foi o resultado disso? Mais 5 quilos na balança. Ah, Thaís, mas então é assim que o cérebro faz com que eu tenha esse padrão? Sim, é assim que o seu cérebro faz. Ah, vou te dar outro exemplo. A gente vai falar então agora dos gastos desnecessários. Isso acontece, gente, com 99% dos brasileiros. Você ganha 5 mil reais. Você gasta 15. Pois é. Eu já tive nesse cenário, tá? Por isso que no começo dessa aula eu te disse que eu vou te tirar de onde eu estava. Eu estava na comilança compulsiva, na compra desenfreada. Se eu recebia 5, eu gastava 15. E aonde que vinha a minha insatisfação no ambiente de trabalho? Do fato de eu não conseguir pagar as minhas contas. Mas eu não ia conseguir porque eu ganhava 5 e eu gastava 15. Como? Aí eu pensava assim, eu não sou reconhecida aonde eu estou trabalhando. Mas o fato é que o problema estava em quem? Em mim. Em uma emoção e uma falta que eu não tinha resolvido. Porque todo excesso, ele revela uma falta. Então, a comilança compulsiva, gastar mais do que ganha, tudo isso é porque ali está existindo uma falta. Ali está tendo uma falta de alguma coisa. Falta do que você não aprendeu na sua infância e na sua adolescência. Ah, Thaís, então a culpa é do meu pai, é da minha mãe, é da minha avó, é do meu avô, é da minha tia, é de quem me criou. Não. Certa vez eu ouvi uma frase que dizia assim, acho que anota aí no caderno de vocês, pega um papel e uma folha, gente, que vai ser bem legal, que no final da aula a gente vai fazer um exercício guiado. Pega para vocês anotarem uma folha, eu vou dar 1 minutinho para vocês anotarem. 8h19, 8h20 eu volto para dar essa explicação. Tô esperando, hein? 1 minutinho. Vocês pegarem para anotar. Porque eu vou ditar uma frase que você que está passando por um processo de reorganizar as suas emoções, enfrentar o seu passado, enfrentar as suas dores, ela vai te fazer refletir. Porque muitas das vezes, quando a gente começa a ter a clareza de tudo que a gente realmente viveu lá quando a gente era criança e quando a gente era adolescente, a nossa intenção é procurar um culpado, né? A gente quer responsabilizar alguém. Lembra que eu estava dando aqui o exemplo do meu ambiente de trabalho, que eu entendia que a empresa não me reconhecia? Eu estava responsabilizando a empresa pelo fato de eu ganhar 5 mil reais e gastar 15.
Mas eu tinha consciência disso? Não. Então anotem aí, ó, vou tomar um gole de água e vou ditar a frase. Essa frase eu ouvi, não é minha, tá? Mas ela fala assim: quem procura culpados pune inocentes. Mas por que, Thaís, que essa frase faz tanto sentido? Porque as pessoas que te criaram, as pessoas que estavam inseridas na sua vida, no seu período de desenvolvimento, o que elas só queriam? E o que elas faziam? Ali elas entendiam que elas estavam dando o melhor delas. Por quê? Porque elas também viveram experiências que não podiam ser colocadas em xeque. Emoção, homem, a gente sabia, cresceu acreditando que homem não chora. Pois é, a gente cresceu acreditando que homem não chora. Então, o que foi repassado para vocês tem base nas experiências que essas pessoas viveram. Então, por isso que a gente fala que quem procura culpado, pune inocentes. Porque você pode não ter sido responsável por tudo que você viveu. Mas você hoje é única e exclusivamente responsável por reescrever a sua história. Então, vocês conseguiram entender como que o padrão se institui dentro da sua cabeça? Como que tudo isso acontece? Pensamento, sentimento e emoção. Um pensamento, um sentimento e uma emoção, ele gera uma ação. Essa ação traz um resultado. Esse pensamento, esse sentimento e essa emoção repetidas vezes gera a mesma ação repetidas vezes que chega você a ter o mesmo resultado. Thaís, isso é você que está falando? Não, isso é a neurociência que fala. A neurociência, gente, ela estuda o funcionamento do nosso cérebro e tudo está ligado ao nosso cérebro. No começo eu te disse que tudo começa aqui, na nossa mente. Então, você imagina que você repete o padrão, o comportamento, porque você quer, mas não. Você repetiu aquele comportamento porque você aprendeu. Então, quando você aprende algo, o seu cérebro entende que é a zona de conforto. Que aquele hábito, aquela atitude que você está tendo ali é a sua zona de conforto. Então, o que ele faz? Ele te leva a repetir aquele hábito. Por isso que você não consegue sair das dívidas, por isso que você continua gastando mais do que ganha, por isso que você não consegue começar a academia, por isso que você continua comendo compulsivamente, por isso que você sai de um relacionamento abusivo e logo em seguida cai em outro abusivo. Por isso que você continua repetindo esse padrão, porque para o seu cérebro isso é segurança. Porque ele não vai perguntar para você se é saudável. Porque você pode estar aí, né? E com certeza você se pergunta: o porquê que eu faço o que me machuca? Por que eu continuo repetindo o que me machuca? Porque o seu cérebro não entende que aquilo ali não é saudável para você. Muito pelo contrário, ele entende aquilo como um padrão. E padrão para ele é o quê? Segurança. Então, quando você estiver lá repetindo aquele hábito, ele não vai falar assim: nossa, deixa eu ver se isso aqui é saudável ou não. Ah, não, apanhar do meu marido não é saudável. Ah, comer compulsivamente não é saudável. Deleta. Sabe o Tinder, né? A gente tá lá no Tinder, essa carne eu quero, essa carne eu não quero, essa carne eu quero, essa carne eu não quero. O seu cérebro não faz isso, não. Ele não tá lá, esse hábito é bom, esse hábito é ruim. Esse hábito é bom, esse hábito é ruim. Não, ele não faz isso. O que ele faz? Ele procura o conhecido. Ele pergunta se aquela situação
está de algum modo registrada no seu cérebro, registrado na sua memória. Porque a hora que vem a deixa, lembra? Deixa, rotina, recompensa. A hora que vem a deixa, o que o seu cérebro faz? Ele manda uma mensagem para sua amígdala, que ela fica aqui, ó, aqui atrás. Ela é responsável, o sistema límbico é responsável pelo controle de todas as nossas emoções, como se diz, né? Pela gestão da nossa emoção. Então, o que ele faz? Ele vai lá. Se ele avalia que você está em estado de perigo, ele faz o quê? Ele te coloca em fuga, em luta, ou então ele te coloca em êxtase, ele te paralisa. Ele te dá esses 3 comandos. Aí, depois disso, o que ele faz? Ele manda uma mensagem pro hipocampo. Ele fala assim, olha, agora tá tudo bem, estamos em segurança, pode registrar. Aí ele faz o quê? O hipocampo registra a memória. Só depois que ele vai trazer pro córtex pré-frontal, que é aqui, e falar assim, vamos raciocinar. Será que eu realmente estava em perigo? Será que não? Mas o que acontece? Não tem o caminho inverso. Quando você não sabe nomear o que você sente, ou como você não entende o que você sente, o cérebro não faz o caminho inverso. Ele vem assim, entra para a amígdala, estado perigo, né? Manda entrar em luta, em fuga ou paralisar. Aí ele manda para o hipocampo registra a memória, aí então o cérebro vai raciocinar. Isso é bom, isso não é bom, eu aceito esse relacionamento, eu não aceito, eu preciso comprar essa bolsa, eu não preciso comprar essa bolsa, eu preciso gastar esse dinheiro, eu não preciso gastar esse dinheiro, eu preciso comer esse pote inteiro de gelatina, eu não preciso comer esse pote inteiro de gelatina. Só que aí ele para, ele só raciocina e não faz mais nada. Por quê? Porque você não criou o processo para ele fazer isso, entendeu? Então é isso que a gente precisa fazer. Como mudar esses padrões? Criar o processo inverso. Então, quando você começa a dar nome ao que você sente, a entender suas emoções, a trazer para o papel, a trazer para a escrita tudo que você sente, tudo que você passou, tudo que você viveu, né? Acolher você, acolher aquela mulher interna mesmo. O que vai acontecer? O seu cérebro vai permitir fazer o caminho inverso. Ele vai falar, opa, hipocampo, essa memória registrada aí tá meio atrapalhada. Amígdala, você não estava em perigo, então você não precisava ter lutado, ter fugido ou ter paralisado. Não, estava tudo bem. Você entrou em surto aí sem necessidade. Amiga, ó, vamos começar a prestar atenção nas próximas ações, nos próximos sentimentos, nas próximas emoções. Para quê? Para que a gente não vire inimigo do mundo, para que a gente não caia em ciclos de autossabotagem, para que a gente não aceite menos do que a gente veio para viver e para receber. Então, é muito importante, gente, deixar aquela crença para trás que fala assim, né? Eu não mereço, eu não preciso, eu não quero. Por quê? Porque você pode, você merece e você é merecedor de ter uma vida de abundância, de ter uma vida de conquistas e de ter uma vida que vai te trazer o conforto que você espera. Mas enquanto você escolher ser vítima da sua história, ser vítima das suas memórias conscientes e inconscientes, você vai continuar nesse ciclo, você vai continuar repetindo tudo que você viu e viveu na infância. Então agora chegou a hora de você, ó, dar esse estalo
e começar a treinar o seu cérebro a fazer o quê? A validar suas emoções, a validar tudo que você está sentindo. Então vamos lá. Quero que você pense aqui pra mim, ó. Quando uma emoção ela não é ressignificada, ela continua ativa dentro de você. Por mais que você não tenha aquela memória real, ela vai continuar vivendo dentro de você. Já parou para pensar assim, nossa, mas por que do nada eu fiquei nervosa? Do nada me deu uma crise de ansiedade. Esses do nada, como se diz, né? Não é do nada. Tudo tem um motivo e tudo acontece por causa de alguma coisa. Então, o que a gente tem que entender? Que nada é do nada. O seu inconsciente está mais ativo do que você imagina. Porque às vezes é uma memória que o hipocampo registrou e que ele guardou. Aquela memória que ele falou, opa, isso aqui você não pode lembrar. Ele guardou, ele registrou. Para quê? Para que você não lembre, para que não te machuque. Mas você precisa deixar sair, você precisa dar nome. Para você não repetir os mesmos erros e os mesmos fracassos. Tá bom, Thaís. Até aqui, você já falou o quê? Você falou que como que é a deixa, como que registra o padrão. Mas como que manda tudo isso? Gente, o nosso cérebro é a coisa mais incrível que existe na vida. Eu falo assim, né? Eu brinco que tem 2 órgãos que eu amo, que é o cérebro e o coração. Um dia, até brincando aqui com vocês, eu fui fazer um exame daquele que a gente passa o ultrassom aqui, né? Aí eu vi o sangue passando na aorta, né? Naquela veia que vai pro coração. Aí eu chorei de emoção. Por quê? Porque eu vi a vida ali. Ali eu vi a minha vida. E eu falei, opa, será que vale a pena eu continuar vivendo a mesma vida por uma média de 75 vezes? Aí eu falei, não, eu vou fazer diferente. E hoje você tá aqui nessa aula para aprender a fazer diferente. Ai, daí você tá falando muito bonito. Como que isso acontece? Tem um negócio que acontece no nosso cérebro que chama neuroplasticidade. Ou seja, o seu cérebro, ele muda. Certeza que você tá pensando, eu não vou mudar isso, eu não aceito desaforo. Eu não levo desaforo para casa, não. Eu dou um boi para entrar numa briga, só que eu também não dou uma boiada para sair. Então, você me pôs na briga, eu vou até o final. Os Estados Unidos não queria acabar a guerra, o Irã falou, não, agora eu não quero acabar a guerra. Os Estados Unidos é o boi, o Irã é a boiada. Entrou, né? Então, vamos lá, vamos brigar agora. Então, acredite, o seu cérebro, ele muda. Porque ele precisa mudar. Se um dia o seu cérebro não for capaz de ativar a neuroplasticidade, aí você preocupa, porque aí você tá no fim da sua vida. Porque o que é a neuroplasticidade, né? Dá uma enrolada na língua na hora de falar dela. A neuroplasticidade é a capacidade que o cérebro tem de conectar, de fazer conexões. Então vamos imaginar o seguinte: você tá lá, né? Você se comprometeu a fazer o quê? Ir na academia, não foi? Você se comprometeu a ir na academia na segunda-feira. Só que aí o que aconteceu? Você não foi. Você não se permitiu viver a experiência. Então, você vai mudar o hábito, você vai mudar o seu processo de vida, você vai dar um novo sentido para a sua história, você vai reescrever a sua história e dar um novo significado para ela através da neuroplasticidade. Por quê? Porque ela vai conectar um neurônio no outro, vai registrar o evento que vai estar com emoção e vai falar o quê? Opa, isso é bom, isso é legal. Porque conecta, você foi na academia e você saiu de lá e você conseguiu, daqui a um tempo, ver o resultado que você esperava. O seu cérebro fez uma nova conexão através da neuroplasticidade. Ele foi lá, conectou
e falou o quê? Ó, isso aqui é legal, isso aqui é bom, pode repetir. Ele te trouxe, você teve a deixa, você teve a rotina e a recompensa. Só que em vez de a sua recompensa vir, em vez da sua recompensa vir... Ai, gente, peraí que a gente tá ao vivo, né? E casa que tem gato é assim, o gato quer participar. Vai não. Então, em vez de você... O gato veio participar, tá participando aqui. Liz, fala oi lá então. Então, em vez de você, do seu cérebro, ter a recompensa rápida de que a comida vai te satisfazer, o seu cérebro trouxe uma recompensa que vai permanecer com a neuroplasticidade. Gente, estamos tudo ao vivo. Com a neuroplasticidade. Então, o que ele fez? Ele conectou e entendeu que tá tudo bem, que você não tá em perigo. Então, ele começou a fazer aquele caminho inverso. Lembra que eu tava te falando do caminho inverso? Ele começou a voltar e mostrar para sua amígdala que você não tá em perigo e que tá tudo bem você continuar indo na academia. E que ali naquele ambiente você vai estar em segurança. E que tá tudo bem. Porque ele quer o quê? Ele quer previsibilidade. Ele quer o que é conhecido. Então, como que você vai ativar a neuroplasticidade? Se permitindo viver uma nova experiência. Se você não fizer isso, você vai continuar vivendo os mesmos hábitos. Thaís, mas ir para academia me gera muita ansiedade. Eu não consigo. Cadê o seu ciclo de apoio? Todo processo de mudança, nós precisamos de um ciclo de apoio. Hoje aconteceu, essa semana aconteceu comigo. Na segunda-feira eu não acordei muito bem. E eu estou em um processo de mudança no que diz respeito ao meu emagrecimento. E eu tenho muita dificuldade ainda de me manter no hábito de ir na academia. Então, eu acordei na segunda-feira, não estava muito bem. O que eu pensei? Eu pensei assim, eu não vou não, já que não estou bem, a cabeça está meio doendo. Só que eu tenho o meu ciclo de apoio. E o que meu ciclo de apoio falou assim? Você vai, a gente está com você, você vai. E eu fui. Sabe como que o meu cérebro entendeu? Que aquilo é bom e que eu estou em segurança. Então, eu fui na terça, eu continuei seguindo. Agora amanhã tem de novo, eu vou de novo. Porque o meu ciclo de apoio não me permitiu entrar em crise de ansiedade na segunda-feira e me sabotar. Porque o meu ciclo de apoio me trouxe aquela segurança, aquela previsibilidade que o meu cérebro queria. E eu simplesmente fui. Então, sempre num processo de mudança, num processo que você vai ativar a neuroplasticidade, você precisa o quê? Ter um ciclo de apoio. E um ciclo que te apoia. Não as pessoas, não um ciclo que te joga cada vez mais para baixo. Não, é aquele ciclo que pega na sua mão quando você não quer e fala, eu vou com você. Aquele ciclo que vira para você e fala assim, você realmente precisa comprar? É aquele ciclo que fala assim, senta aqui, eu vou te ajudar, vamos organizar as suas finanças. É aquele ciclo que fala assim, senta aqui, deixa eu te contar que você está num relacionamento abusivo. Se permita viver novas experiências. Sempre lembre, novas experiências quer dizer o quê? Neuroplasticidade. E neuroplasticidade é a chave para você conseguir transformar os seus hábitos e não ser mais refém da sua própria história. Então, como eu digo para vocês que você não teve culpa mesmo de ter aprendido o padrão que você aprendeu, mas você é responsável pela sua vida. Hoje, se você está aqui assistindo essa live, eu tenho certeza que você já tem mais de 18 anos. Isso é fato. Então, você já começou a amadurecer o cérebro. Seu cérebro já está na parte de amadurecimento aqui da frente, aqui, ó.
Então ele já sabe que você pode e deve ser responsável pela sua própria história. Então, por exemplo, Thaís, esse padrão começou. Então eu entendi que eu registrei um padrão, eu entendi que isso foi aprendido na infância, eu entendi que para eu mudar o padrão eu tenho que me permitir viver novas experiências. Isso mesmo, você aprendeu tudo isso, não foi? Só que, como que você aprendeu tudo isso? Por exemplo, como que você aprendeu que continuar no relacionamento abusivo é bom? Porque você aprendeu. Você estava lá, em sua casa, você tinha por volta entre... desde que você nasceu até sua mãe engravidou, se sua mãe viveu aquele momento conturbado na gravidez, você nasceu e até em média lá dos seus 14 anos, por aí, você viveu em um ambiente totalmente disfuncional. Então, nesse ambiente disfuncional, o seu pai chegava com a bebida lá no talo, né? E o que acontecia? Seu pai batia na sua mãe. Só que você entendia que aquilo era errado? Não. Porque o seu cérebro não tinha amadurecido suficientemente para você entender que aquilo era errado. Você então aprendeu que o amor é relacionado à dor. Você aprendeu que o amor vem da dor. Então é por isso que você hoje aceita relacionamentos abusivos. É por isso que você hoje repete o mesmo padrão que você viu na infância. Padrão esse que você cresceu prometendo que mudaria e que hoje você se frustra por não conseguir mudar. Você estava lá nesse mesmo período até os 13, 14 anos e você era recebido da escola tirando nota 10. Você deveria ter sido o melhor da turma no fechamento do bimestre. Então, no momento todo o seu estudo, você era extremamente cobrado. Seu pai e sua mãe eram extremamente exigentes com você. Então, ali você aprendeu a ser crítico, a ser perfeccionista. Ali naquele momento, você aprendeu que quando você crescesse, a sua casa não poderia ficar bagunçada. E não pode, gente, porque casa bagunçada atrai maus espíritos. Mas você não precisa se cobrar de chegar cansado do trabalho um dia e colocar a roupa bater no outro dia, ou varrer a casa no outro dia, e tá tudo bem. No trabalho, você não precisa ser a primeira a entregar com perfeição. Você precisa só demonstrar que você tem a competência para fazer aquilo ali, para executar aquela função, para executar aquela demanda, para executar aquele serviço, executar aquele processo. Mas você aprendeu de outra forma. Você tirava nota 10, mas um dia você tirou 9, por isso você não foi o melhor da sala. Você foi o segundo. E quando você chegou em casa, você apanhou porque você não foi o melhor da sala. Então ali você aprendeu o quê? Para ser bom, você precisa ser perfeito. Para ser reconhecido, você precisa ser perfeito. Então a autocrítica e o perfeccionismo atua até nos seus relacionamentos. Porque você quer fazer tudo para o seu parceiro. E com o tempo você se frustra, por quê? Porque você não tem o retorno daquele investimento de tempo que você teve. Ou então,
você simplesmente procrastina, não faz o que tem que fazer, porque você aprendeu lá naquele mesmo período até os 14 anos que se você abrisse a boca e começasse a berrar na orelha da sua mãe, o que ela fazia? Te dava um celular, te pegava no colo. Você aprendeu a ter o quê? Retornos imediatos. Por isso que você desconta tudo na comida. É por isso que hoje você tem problemas com a sua obesidade. Por quê? Porque você aprendeu que eu quero, para eu estar feliz, para eu me satisfazer, para que a minha necessidade seja suprida, o que você fez? Você tinha um retorno imediato. Então a comida traz essa sensação. A procrastinação traz essa sensação de retorno imediato. Então, mudar, ela não começa só no comportamento. Ela começa também no significado. Então, o que você tem que observar? Como foi o seu processo de infância? O que você aprendeu na sua infância? Sem o quê? Procurar o quê? Culpados. Porque quem procura culpados faz o quê? Pune inocentes. Porque às vezes a sua mãe queria que você ficasse calado porque ela precisava fazer a janta e você queria que ela te pegasse. Então ela te deu um celular, ela te ensinou até aquele alívio imediato. Às vezes o seu pai se tornou uma pessoa alcoólatra porque ele foi abandonado pelo pai, ele não teve uma presença de pai. Então ele entendia que o amor deveria gerar o quê? Dor. Por isso que você continua aceitando um relacionamento abusivo, porque o amor é dor. Você aprendeu esse padrão. E você é perfeccionista hoje, você puxa ali o tapete de todo mundo no trabalho, você gasta absurdos. Por quê? Porque você aprendeu que ser bom precisa ser perfeito. Então, quando eu perguntei para vocês lá no grupo hoje, gente, vocês querem, se vocês pudessem ter um padrão que mudasse, né? Se vocês conseguissem mudar algo na sua vida, o que vocês mudariam? E as respostas foram financeiro e obesidade. Por isso que eu citei bastante esses exemplos. Para quê? Para que vocês busquem na memória de vocês o que vocês aprenderam, como vocês aprenderam. Thaís, mas a live vai acabar e eu não vou conseguir lembrar de tudo isso que você ensinou, de tudo isso que você falou, de como criar esse novo padrão, de como trazer essa neuroplasticidade para a minha vida. Eu não vou saber a entender como que eu preciso reescrever a minha história, como que eu preciso dar um novo significado para ele. Porque o problema não é você, é o circuito neural que foi criado aqui dentro da sua cabeça. Então nós vamos fazer agora 8h20, 49 agora. Eu vou dar um minutinho. Se você não pegou caderno, pega um caderno, pega uma folha. O celular não, porque vocês estão assistindo a live no celular. Nós vamos fazer um exercício. Eu vou guiar vocês nesse exercício. Porque esse exercício vai fazer o quê? Vai fazer com que você consiga, num momento único e exclusivamente seu, a raciocinar em cima daquilo que você precisa, para que você comece a dar nome ao que você sente, para que você comece a colocar a neuroplasticidade em ação. E também não esquecer da aula da semana que vem, né? Porque semana que vem a gente vai fazer o quê? A gente vai falar de novo sobre o quê? Sobre o nosso planeta cérebro, sobre aquele sisteminha, aquele órgão que faz com que a gente regule, desregule o tempo todo. Mas nós vamos aprender. Enquanto vida eu estiver, eu estarei ensinando para vocês a controlar a emoção.
porque eu sei como dói estar no cenário, estar no lugar que vocês estão hoje. Eu sei como é ruim. Então, eu te convido agora, 8h50, na real eu falei demais? 8h51, vamos lá. 1 minutinho para pegar o papel, pra gente começar a fazer o exercício. É rápido, não vai ter exposição, é um momento exclusivamente de vocês. Enquanto vocês pegam, eu já vou dar uma olhadinha na nossa próxima aula da quinta que vem, para eu já contar o que nós vamos ter de aula. Então vamos lá, hein? 1 minutinho. Vamos ver o que vai falar a aula 2, né? Tema. 8h51. Vamos lá? Vamos começar a fazer o exercício? Só um minutinho. Vocês vão pegar o papel e vocês vão escrever assim. Escreve a pergunta. Número 1. Qual comportamento você repete que te machuca? Escreve aí. Qual comportamento que você repete que te machuca? Então vamos lá. Vou te ajudar para trazer um pouquinho para trazer um pouquinho de clareza para você. Qual comportamento você repete que te machuca? Compras compulsivas, comer compulsivamente, aceitar relacionamentos tóxicos e abusivos, procrastinar, vamos pensar aqui outro, não me reconhecer. Tudo isso é comportamento que pode te machucar. Então escreve aí. Qual comportamento você repete que te machuca? Vou te dar mais 1 minutinho, né? 52 no 53. Às vezes o que te machuca é uma autossabotagem, uma baixa autoestima. Às vezes o que te machuca é gastar mais do que você ganha. Às vezes o que te machuca é comer mais do que você precisa. Às vezes o que te machuca é não sair das drogas, do alcoolismo. Agora você vai escrever a segunda pergunta. Qual emoção aparece antes do comportamento? Então vamos lá, na segunda pergunta. Qual emoção aparece antes do comportamento? Vou tentar te ajudar. A Rita respondeu não me priorizar. Não se priorizar. Então escreve aí, Rita, porque agora você vai fazer o quê? Descobrir qual a emoção que aparece antes dele. Então, por exemplo, se vocês sentem que o que machucam vocês é comer muito ou aceitar aquele relacionamento tóxico, não se priorizar, vocês vão pensar o seguinte: qual emoção que vem antes? O que eu sinto antes de eu ter esse comportamento? Às vezes pode ser tristeza, às vezes pode ser solidão, às vezes pode ser baixa autoestima, que pode estar ligada também à falta de reconhecimento, que pode estar ligada à falta de amor. Às vezes pode ser uma euforia, uma alegria desmedido.
às vezes pode ser saudade, às vezes pode ser angústia. Então, qual a emoção que aparece antes dele? Qual a emoção que aparece antes de você comer compulsivamente, comprar compulsivamente, não se priorizar? Escrevam aí. E a terceira pergunta é: onde você aprendeu que isso era necessário? Essa terceira pergunta, gente, é a chave é o segredo ali, ó. Tá o segredo de onde você vai conseguir entender que o seu padrão foi registrado. Então, em qual momento da sua vida você entendeu que se sentir uma tristeza, você pode comer muito, porque isso vai te fazer um bem? Qual foi o evento que teve na sua vida, aonde você estava, que você aprendeu que isso te faria bem? É nesse evento que existe a dor. Lembra que eu falei que todo excesso revela uma falta? Então, se você não se prioriza, se você não se valoriza, se você não cuida de você, se você come sem medida, se você compra compulsivamente, se você aceita relacionamentos tóxicos e abusivos, se você está entregue ao alcoolismo e à droga, é aqui que você vai ver que o excesso aconteceu. Então, onde você aprendeu que isso era necessário para te trazer um bem-estar? É aqui que você vai conseguir identificar a falta. E a quarta pergunta é, a quarta e última pergunta: isso que você aprendeu te protegeu do quê? Como você estava se protegendo? Então, às vezes, você passou por uma situação em que o seu pai batia na sua mãe, o seu pai chegava, ou a sua mãe também, né? Onde você aprendeu que o amor era uma dor. E você, porventura, começou a comer para se sentir segura. Então, do que aquilo ali, aquela situação, aquele evento, aquela emoção, aquele hábito estava tentando te proteger? Do que estava te protegendo? E sempre lembra que quem procura inocente, quem procura culpados, pune quem? Inocentes. Porque aqui não é sobre culpar alguém ou culpar uma história. É sobre reescrever a sua própria história. Porque a nossa vida, ela é escrita a caneta. Você não apaga o que foi. Mas você pode pegar o Errorex, passar lá e escrever de novo. Uma vez que o papel é amassado, ele já não volta mais na sua integridade. Porque o papel foi amassado. Mas aquele papel pode ser utilizado de outra coisa. Porque, gente, o nosso cérebro nada mais, nada menos faz do que tentar nos proteger. Nos proteger do que um dia a gente acreditou que era a nossa segurança. Quando você se sentiu sem proteção lá na sua infância e na sua adolescência, ele usou de mecanismo para te proteger. Então é por isso que o tempo todo você está repetindo o padrão que te machuca. Porque aquilo para ele é uma segurança. Então quando ele busca lá no seu cérebro, quando ele busca algo parecido, ele traz, mesmo que inconscientemente, aquilo que você viveu e que você registrou como um padrão.
Então, o seu cérebro está tentando te proteger. Só que agora chegou a hora de você falar para ele o quê? Obrigada, meus escudos mentais. Agora eu não preciso que vocês me protejam mais. Porque agora eu tenho consciência e eu consigo eu mesma me proteger. Então, obrigada por quem eu fui, obrigada por quem eu consegui ser e obrigada por ter me ajudado a sobreviver, a me manter em segurança. Mas agora eu entro em uma nova fase da minha vida. Agora eu entro em uma fase em que eu vou ser a responsável pela minha própria história. Então, na aula de hoje, eu quis trazer isso para vocês. Que vocês não são o que aconteceu com vocês. Vocês não são um padrão. Vocês têm e podem ter a capacidade de mudar. Porque o seu cérebro precisa disso. Ele ama mudança, ele ama novas experiências, ele ama o novo. Então, enfrentem, vivam essas novas experiências, porque são com elas que você vai se libertar daquilo que te aprisiona. Você vai se libertar de tudo que te deixa preso. Você vai se libertar dos seus cárceres mentais. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E eu vou convidar para que essa semana vocês peguem essas perguntas e façam elas quantas vezes forem necessárias. Eu vou convidar vocês a observarem o padrão. E todas as vezes que essa semana você conseguir observar um padrão, não precisa se expor. Mas vai lá, tira uma foto, marca no Instagram e coloca assim, #EuObserveiOPadrão. E me marca. Para que a gente possa ser o ciclo. Ó, minha Alexa conversando, gente. Para que a gente possa ser o ciclo de apoio dessas mulheres que acompanharam a nossa live. Porque se a gente não consegue ainda ter esse ciclo de apoio no nosso ambiente de segurança, a gente pode ser esse ciclo de apoio. Qualquer dúvida, podem me chamar no Instagram, no direct, que eu posso esclarecer todas as dúvidas de vocês. Manda lá. Semana que vem, quer ver qual que é o tema da nossa aula da quinta-feira que vem? Emoção não resolvida vira comportamento automático. Lembra que a gente falou da amígdala, da nossa memória emocional, do hipocampo e da neuroplasticidade? Então, semana que vem eu vou entrar mais a fundo nesses 3 mecanismos que acontecem no nosso cérebro. Como funciona a nossa amígdala, o nosso sistema límbico, a nossa memória emocional e como que funciona a neuroplasticidade. Então, na semana que vem, eu vou te mostrar que o cérebro registra a emoção antes de trazer a razão. Então, gente, se vocês gostaram da aula de hoje, compartilha lá no Stories e chama quem vocês acharem que precisa ouvir o que eu vou ensinar na próxima aula e vem comigo. Porque se uma coisa que eu posso é te tirar de onde você está. Porque eu estive nesse lugar. Mas sozinha eu não tenho força. Eu preciso que você faça a diferença na sua própria vida. Que você queira ser diferente. Então vamos juntas caminhar nesse processo de transformação. Fiquem com Deus. Que Jesus abençoe o dia de vocês e a semana de vocês. Até quinta-feira que vem. Tchau!